Nós vamos trabalhar o conto O Espelho, de Machado de Assis, e que tem como subtítulo Esboço de uma nova teoria para a alma humana. A história é narrada inicialmente em terceira pessoa para depois passar à primeira. O conto inicia apresentando 4 ou 5 pessoas entre 40 e 50 anos de idade que se encontram com uma certa frequência para discutir as questões metafísicas. O encontro acontece numa sala confortável de uma casa localizada no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Uma das 5 pessoas é Jacobina, que ficava sempre calado, apenas observando. Ele não participava das discussões, dizia que discutir era o que restou da selvageria humana. Certo dia conversavam sobre a natureza da alma humana. Os amigos pediram que Jacobina desse sua opinião. Ele se propôs a falar, mas colocou a condição de não ser interrompido, de não entrar em debate algum. Ele iniciou com uma novidade. Não há apenas uma só alma. Cada criatura traz consigo 2 almas. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. A parte de dentro para fora é voltada para os sentimentos e as coisas imateriais. Já a parte de fora para dentro é voltado para as aparências, para os bens materiais, para os objetos de conquista. Jacobina resolve narrar uma experiência própria para exemplificar. Fala sobre a sua origem humilde, pobre e que aos 25 anos conseguiu o cargo de alferes, uma das posições da Guarda Nacional que lhe concederia um status. As pessoas começam a enxergar Jacobina de outra maneira. Alguns mais próximos até sentem inveja. Os familiares sentem-se orgulhosos dele. Uma tia, Marcolina, que morava distante, chama-o para visitá-la e ficar um tempo com ela no sítio. Lá ele é muito bem tratado, servido em primeiro lugar e sentava-se em lugar de destaque. Chegou ao ponto de não ser tratado mais como Jacobina, mas sim como de o senhor alferes. Um outro sinal de distinção foi que sua tia Marcolina pegou um objeto de maior valor que estava na casa e colocou-o no quarto do sobrinho. Tratava-se de um espelho antigo, trabalhado, que, segundo a tradição, vinha da corte de Dom João VI. Um dia, tia Marcolina recebe uma mensagem que sua filha está muito doente, e ela decide viajar para ficar com a filha antes dos momentos últimos. Pede ao sobrinho que tome conta do sítio. Após sua partida, Jacobina sentiu-se encarcerado entre 4 paredes, uma vez que ficara sem a adulação da tia. Contudo, restavam os escravos que alimentavam seu ego, chamando-lhe de Nhô alferes de minuto a minuto. Esse alívio, porém, foi passageiro. No outro dia, encontrou-se sozinho no sítio e notou que os escravos tinham fugido e levado os animais. A solidão causou-lhe um mal-estar existencial que foi aumentando cada vez mais. Chegou até um determinado momento em que ele foi olhar-se no espelho e que não estampou a figura inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Instantes depois, lembrou-se de vestir a roupa de alferes. Fardado em frente ao espelho, o vidro reproduziu então a figura integral, nem uma linha menos, nem um contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a sua alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Boa noite a todos e a todas. Como vimos, o meu colega Celso trouxe para nós um resumo do conto O Espelho de Machado de Assis. Agora eu, Vanderlei, vou tentar trazer a minha análise sobre tal conto. Inicialmente entendemos oportuno relembrar aos senhores que o autor trata-se de Machado de Assis, notável autor brasileiro pertencente ao movimento literário denominado realismo. E como se diz, uma das características do realismo, e notadamente Machado de Assis, era abordar assuntos relacionados a análises psicológicas. Dessa forma, verificamos que no conto Machado faz uma análise psicológica do personagem principal, Jacobina, bem como uma análise sociológica, pois discorre sobre a corrupção da alma humana pelas coisas materiais e pelas opiniões da sociedade e das outras pessoas.
Ao analisarmos Jacobina, verificamos na sua postura em relação aos seus ouvintes que ele se mostra uma pessoa inteligente, porém arrogante. Exemplo disso é quando afirma que a discussão inerente ao ser humano como uma herança bestial e que os querubins não controvertiam nada. Ora, a nosso ver, quando Jacobina afirma que não discute e coloca esta escusa, ele está se colocando na condição de anjo, ou seja, um ser superior aos seres humanos. Vislumbra-se, pois, que tal característica de Jacobina favoreceu o fato de se ter deixado dominar pela alma exterior. Quanto ao fato narrado por tal personagem, verificamos que traz a explicação quanto à tese da dualidade da alma humana, a existência da interior, que trata do indivíduo na sua essência, como eu realmente sou, e a exterior, que está relacionada às convenções sociais e às opiniões de outras pessoas, ou seja, como as pessoas me veem, ou como eu quero que as outras pessoas me vejam. Interessante que Machado, através de Jacobina, traz a informação que estas duas partes da psique humana se completam. Infelizmente, a alma exterior é efêmera e está mais suscetível às concepções vindas de fora para dentro, de modo que anseios materiais e elogios eloquentes fazem as pessoas esquecerem-se de quem realmente são e de seus valores e princípios. Foi o que ocorreu com Jacobina, que se deixou levar pelos elogios da sua tia Marcolina e pessoas que estavam no sítio dela. Ele passou a ser o senhor alferes, cargo em detrimento do homem. Quando Jacobina se vê totalmente solitário no sítio, em razão da saída da tia e da fuga dos escravos, encontramos o clímax do conto. Verificamos no relato de Jacobina que ele não ficou desolado em razão do medo, mas sim pela perda da alma exterior, visto que não havia quem alimentasse o seu ego com elogios e obséquios. Jacobina se sentia incompleto de modo que evitava de se olhar no espelho, e quando olhou-se pela primeira vez, o reflexo foi deturbado justamente por essa crise existencial. Inconscientemente, ele estava preocupado como as pessoas iriam ver nele o alferes, se ele nem mesmo teve a competência de cuidar do sítio e dos escravos. Quando ele teve a ideia de vestir a sua farda, que era uma forma de ver materializado o seu posto de merecer a sua alma exterior, ele passou a se sentir inteiro novamente, de modo que viu seu reflexo nítido no espelho. Por fim, é importante registrar que Machado de Assis valoriza a alma interior em detrimento da exterior, sendo que sua intenção com este conto é trazer à tona o fato de que, infelizmente, há muito tempo as pessoas passaram a valorizar mais ao ter do que ao ser. Os indivíduos deveriam valorizar e refletir a imagem interna para fora e não o